Olá, você conhece a organização internacional que ajuda na cooperação de polícias de diferentes países? O banco de dados da Interpol, que é um dos maiores existentes atualmente, né? Então, onde existe toda uma base de dados de pessoas procuradas, desaparecidas. Como funciona a rede de informações que presta auxílio aos juízes federais brasileiros em diversos serviços, sem qualquer custo ou burocracia? O escritório da Interpol, que é um delegado de Polícia Federal responsável, é quem tem essa atribuição no Brasil de fazer tanto a alimentação desses dados dos estrangeiros que cometem infração no país, quanto a verificação de estrangeiros ou brasileiros que cometeram crimes fora do Brasil. E você confere ainda uma entrevista exclusiva com o chefe da Interpol no Brasil, delegado da Polícia Federal, Valdeci Urquiza Júnior. Basta um ofício aos nossos escritórios regionais nos estados ou ao escritório central em Brasília para que nós possamos promover a inclusão desse mandado no banco de dados da Interpol. Não perca, é agora no Justiça para Todos, que está só começando. Ela é famosa no cinema, principalmente nos filmes de ação ou policiais. Quando se fala em investigação, logo surge a sigla Interpol, uma central poderosa de informações para que as polícias de todo o mundo possam trabalhar integradas no combate ao tráfico de drogas, de armas, contrabando e todos os outros crimes que não respeitam fronteiras. São quase 100 anos de história e de muito trabalho. A investigação de crimes que não se restringem às fronteiras de um só país só é possível se houver colaboração. E esta é a principal característica da Interpol no Brasil e no mundo. A Organização Internacional de Polícia Criminal foi criada em Viena, na Áustria, no ano de 1923. Toda uma situação de necessidade de cooperação policial, né, que envolve desde muito tempo o dinamismo das organizações criminosas, né, fizeram com que houvesse a necessidade de haver uma maior cooperação entre as polícias no mundo, né? Então, essa é a principal função da Interpol, essa questão da cooperação entre as organizações policiais na luta desse combate, né, a criminalidade em caráter geral, né? A Polícia Federal é a representante brasileira da Interpol. A organização não investiga crimes políticos, religiosos ou raciais. Trata-se de uma central de informações para que as polícias de todo o mundo possam trabalhar integradas no combate ao crime internacional, o tráfico de drogas e os contrabandos. A troca de informações de uma forma muito imediata, a troca de informações de forma segura e atualmente o banco de dados da Interpol, que é um dos maiores existentes atualmente, né? Então, onde existe toda uma base de dados de pessoas procuradas, desaparecidas, alguns dados alertas de ameaças, terroristas, traficantes, molestadores de criança, enfim, toda uma gama de informações que essa gama de informações que existe no banco de dados da Polícia Federal é acessível a todos os países membros. A Interpol trabalha com alertas. As equipes estão em constante interação. Com 190 países filiados, é a segunda maior organização internacional, atrás apenas da ONU, com 191 países membros. Policiais do mundo inteiro interligados. A responsabilidade é grande. No Brasil, não é diferente. O Brasil, dado a sua característica, a sua posição, a sua relevância no cenário mundial também, já desde na metade do século passado houve essa tratativa e o Brasil incorporou também a Interpol e faz parte da Interpol desde a segunda metade do século passado e desde então faz toda essa cooperação e com isso a gente consegue ter bons resultados nessa cooperação policial internacional. Um trabalho de parcerias. A Interpol, por exemplo, disponibiliza ferramentas de persecução criminal a todos os juízes brasileiros, sem qualquer tipo de custo ou burocracia.
é mais uma das importantes integrações entre o judiciário e os órgãos responsáveis pelos dados dos cidadãos, de forma que haja uma melhor interlocução entre esses órgãos e para um melhor tratamento da prestação jurisdicional. Poçonec destacou ainda a possibilidade, por meio da Interpol, de checar os antecedentes criminais de estrangeiros ou de brasileiros no exterior, além da confirmação da identidade de pessoas e da veracidade de documentos. A Justiça, quando decide sobre a liberdade ou sobre alguma infração penal cometida por alguma pessoa, ela se baseia em alguns dados, algumas informações pretéritas, os chamados antecedentes, a certidão de antecedentes. Então, todos esses dados e informações, independentes de onde venham, são importantes. As consultas, em regra, nas bases de dados, quando o judiciário e o juiz atuam, são feitas a nível nacional. Só que cada vez mais as pessoas transcendem as fronteiras e as relações sociais são cada vez maiores, né, entre os países. E a Interpol, no Brasil, o escritório da Interpol, que é um delegado de Polícia Federal responsável, é quem tem essa atribuição no Brasil de fazer tanto a alimentação desses dados dos estrangeiros que cometem infração no país, quanto a verificação de estrangeiros ou brasileiros que cometeram crimes fora do Brasil. Então, essas bases de dados que a Interpol dispõe são importantes no sentido de identificar realmente as pessoas que cometem infrações penais e as suas responsabilidades e as consequências do processo penal que advém deste processo. O combate ao crime, a busca pelo fim da impunidade. O trabalho aqui não para, é o mundo na mira da Interpol. Todos os dias recebemos centenas de e-mails, de trocas de mensagens, pedidos de informações, mandamos também diversas informações de forma muito célere, muito rápida, porque certas situações exigem que seja atendido em caráter emergencial mesmo, né? E no próximo bloco tem uma entrevista exclusiva no estúdio com o chefe da Interpol no Brasil. Muitos dos instrumentos da Interpol, os instrumentos que são operados por nós, são instrumentos que garantem a efetividade de uma decisão judicial que foi emitida por um país, aqui no caso do Brasil, e em outros países que façam parte dos 190 países do bloco. É daqui a pouco. Até já. E aqui no estúdio do Justiça para Todos eu recebo hoje o chefe da Interpol no Brasil, delegado de Polícia Federal, Valdeci Urquiza Júnior. Doutor Urquiza, muito obrigado pela sua participação aqui no Justiça para Todos. Obrigado, Samuel. É um prazer estar aqui no programa com você. Doutor Urquiza, como é que funciona a relação, a interlocução dos agentes da Interpol aqui no Brasil com os juízes federais? A Interpol tem como sua missão prover instrumentos para a investigação criminal, instrumentos para a instrução processual criminal. E nesse processo, talvez o grande demandante das nossas atividades seja o juiz, seja ele juiz estadual ou juiz federal. Faz parte da nossa atividade buscar os meios necessários para garantir que essas demandas judiciais sejam cumpridas, que essas ordens judiciais possam ser cumpridas fora do país. Então, na verdade, muitos dos instrumentos da Interpol, os instrumentos que são operados por nós, são instrumentos que garantem a efetividade de uma decisão judicial que foi emitida por um país, aqui no caso do Brasil, e em outros países que façam parte dos 190 países do bloco. Agora, se um juiz federal expede um mandado de prisão, basta ele oficiar também, ele avisar também a Interpol sobre a possível fuga daquele preso, daquele sentenciado, para que a Interpol entre em ação? Exatamente, Samuel. Talvez o instrumento mais conhecido por todos, que é operado pela Interpol, é a difusão vermelha. E através desse banco de dados, nós reunimos todas as ordens judiciais
de pessoas que tiveram uma condenação e que estão sendo procuradas ou que estão sendo procuradas para responder um processo criminal e que há notícia de que ela possa estar foragida em outro país, num país distinto daquele que a está procurando. Então, no nosso caso aqui do Brasil, o juiz federal da vara criminal, no momento que eles pediram uma ordem de prisão, se ele tiver qualquer notícia, qualquer indício de que essa pessoa possa estar foragida no exterior, basta um ofício aos nossos escritórios regionais nos estados ou ao escritório central em Brasília para que nós possamos promover a inclusão desse mandado no banco de dados da Interpol. Agora, o senhor falou de difusão vermelha. Como é que funciona isso? Isso é um alerta? Existem outros tipos de difusões aí? A difusão vermelha congrega as ordens de prisão. Então, nesse banco de dados, todos os países membros eles podem incluir ordens de prisão que estejam em aberto de pessoas que possam estar foragidas. Através dele, nós promovemos a difusão a todos os países do bloco da informação de que aquela pessoa é buscada. Uma vez incluída nesse sistema, Samuel, nós podemos adotar, cada um dos países que fazem parte do bloco da Interpol, eles podem adotar uma de 3 condutas. Ou aquela informação servirá apenas como informação de inteligência e no momento que a pessoa for localizada deve-se promover previamente o processo de extradição para que a gente possa obter uma prisão. Ou ele pode ser um modelo em que essa ordem é submetida ao Poder Judiciário local para que possa ser validado como uma ordem de prisão no país e ter seu cumprimento. Ou terceiro modelo, que vale para grande parte dos países do bloco, em que aquela ordem, uma vez incluída no banco de difusão vermelha, ela vale como uma ordem de prisão no país de imediato. Então o que a gente está falando é que uma ordem expedida por um juiz criminal aqui no Brasil, ela pode, de forma imediata, passar a valer como uma ordem de prisão em qualquer um desses países do bloco. A difusão vermelha congrega, então, esses mandados de prisão, mas a gente tem outros instrumentos, por exemplo, como a difusão verde, que também é um instrumento poderoso que deve ser muito utilizado aqui pelo Poder Judiciário brasileiro. Através da difusão verde, nós temos a oportunidade de alertar os países sobre pessoas que cometeram crimes e são propensas a cometer novamente esse mesmo tipo de delito. Então, por exemplo, um estelionatário ou um pedófilo, uma pessoa que, mesmo tendo sido identificada, tendo sido condenada, mas se há informação de que ela pode voltar a cometer esse crime, o juiz pode nos solicitar incluir o nome dele no banco de dados e todos os países saberão e poderão adotar alguma conduta no momento que essa pessoa se apresente naquele país. Mas no caso da difusão vermelha é sempre o caso mais grave, é aquela pessoa que tem o maior nível de periculosidade, digamos assim. No caso da difusão vermelha, nós podemos lançar qualquer ordem de prisão emitida por um juiz brasileiro, um juiz criminal, que tenha como objetivo buscar uma pessoa que há notícia de que ela esteja foragida. Isso é feito de forma simples, célere, o nosso escritório é que faz todo o trabalho, a gente só precisa receber a cópia da decisão judicial e a cópia do mandado. O juiz, nesse momento, ele vai poder solicitar também que essa informação seja divulgada de forma pública no site da Interpol na internet ou que ela fique restrita apenas aos órgãos de segurança pública. Então, se for um caso mais sensível, ele pode solicitar que seja mantido na área sigilosa e somente os países, somente as instituições policiais têm acesso àquela informação, um acesso controlado, que nós temos a relação de cada uma das pessoas que teve acesso àquela ordem judicial e para qual finalidade que ele acessou. Doutor Urquiza, em relação ao terrorismo, a Interpol também atua nesses casos? A Interpol possui um grupo especializado para a questão relacionada ao terrorismo. Através desse grupo, nós produzimos estudos específicos que vão pautar a atuação das instituições policiais que compõem a Interpol. Então, por exemplo, esse grupo promove estudos sobre rotas que são utilizadas para as pessoas que pretendem se alistar na guerra terrorista e pretendem chegar até a Síria, os foreign fighters. Esses estudos, então, apresentam a todos os países as rotas, os perfis de pessoas que se alistam, na tentativa de coibir, identificar e coibir esse tipo de atitude. Monitorar essas pessoas. Exatamente. Dentro desse trabalho de monitoramento, a Interpol mantém também um book fotográfico. Então, esse book já possui hoje mais de 1.500 fotografias, onde aquelas pessoas que já foram identificadas como foreign fighters, que já foram cooptadas, receberam algum tipo de treinamento, elas são monitoradas e acompanhadas para evitar que possam praticar algum ato atentatório em qualquer um dos países. São muitos casos interessantes, eu vou querer explorar um pouquinho mais, se você citar alguns desses casos para a gente, mas no próximo bloco nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o chefe da Interpol no Brasil, o delegado de Polícia Federal, Valdeci Urquiza Júnior. Até já.
Nós voltamos a conversar com o delegado de Polícia Federal, Valdeci Urquiza Júnior, chefe da Interpol no Brasil. Doutor Urquiza, como é que é feita a checagem dos antecedentes criminais de brasileiros e de estrangeiros que estão no exterior, por exemplo? Samuel, a Interpol possui um sistema de informações completamente criptografado que permite a troca de mensagens e de solicitações em tempo real. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha sido presa aqui no Brasil e que o juiz deseja obter seus antecedentes em outro país, pode encaminhar essa solicitação a um de nossos escritórios regionais, que vai submeter ao escritório central aqui em Brasília e de forma imediata a gente vai consultar o país. É só o tempo do país realizar a consulta, nos devolver a resposta e a gente tem condições de informar se aquela pessoa já teve uma condenação em outro país, se ela já foi presa, se ela tem qualquer tipo de antecedente criminal que seja de interesse para o trabalho aqui do Brasil. Doutor Urquiza, em relação à identidade, por exemplo, uma pessoa entrou no Brasil, é uma pessoa condenada em outro país, é um estrangeiro, vem para cá, constitui família, mora aqui, está aqui durante anos, está em difusão vermelha, ou seja, está sendo procurado, ordem de prisão, e eventualmente uma autoridade policial, a própria Polícia Federal, acaba encontrando essa pessoa. E como passou bastante tempo, como é que se faz a verificação se aquela pessoa é realmente a que, digamos, 10 anos atrás entrou no nosso território? Nós temos na nossa equipe da Polícia Federal e da Interpol, Samuel, um grupo muito especializado, com instrumentos próprios para esse tipo de atividade. Então tem uma equipe de papiloscopistas que, com o uso de ferramentas tecnológicas como o EIFES, por exemplo, pode submeter qualquer digital colhida aqui no Brasil ao banco de dados da Interpol e aos bancos de dados dos outros países do grupo. Esse mesmo grupo pode também realizar a identificação mesmo sem a digital. Então, naqueles casos em que nós não temos uma digital disponível, nós realizamos a comparação de imagens de rosto, de perfil, imagens fotográficas. E nós temos condição, através de um processo próprio, de fazer uma comparação e dizer se uma pessoa em uma foto é a mesma pessoa da outra ou não. Esse processo é um processo ágil e que tem um grau de confiança tão alto quanto a comparação da digital. Então, através disso, por exemplo, recentemente nós tivemos condição de uma pessoa que foi identificada aqui no Brasil, que havia suspeita que ela era foragida, nós tivemos condição de comparar com a imagem dela, com a foto dela, um banco de dados de mais de 10 anos. Nós não tínhamos a digital dela disponível, o país que a procurava não tinha essa informação, mas apenas com a foto nós conseguimos atestar que se tratava da mesma pessoa e conseguimos com isso a obtenção do mandado de prisão para que ela pudesse ser presa para fins de extradição. Caso seja necessário, a Interpol também pode utilizar, digamos, o exame de DNA, usar o banco de dados DNA que hoje já está disponível no Brasil? Perfeitamente. Atendendo à legislação de cada um dos países, nós podemos fazer uma troca de informações de perfil de DNA. Então hoje é uma atividade já comum, corriqueira na Interpol, o intercâmbio desse tipo de informação para que cada um dos países possa checar o perfil de uma certa pessoa em seu banco de dados de DNA do país. Doutor Urquiza, a Interpol já existe no mundo há quase 100 anos. Aqui no Brasil há bastante tempo. Existem casos bastante relevantes, acredito, de solução, de captura de criminosos famosos. Recentemente, tem algum que o senhor possa contar para nós? Tem sim, Samuel. Na verdade, a quantidade de presos, de foragidos internacionais no Brasil tem aumentado muito, fruto de um trabalho desenvolvido pelo nosso grupo de capturas da Interpol aqui no Brasil. E recentemente nós tivemos um caso que ganhou muita repercussão nacional, que foi o caso de 2 pessoas, um casal, que matou uma criança, manteve os restos daquela criança, os restos mortais congelados no freezer e desapareceu, fugiu. Assim que foi identificado esse crime, a Interpol começou a atuar, identificou que esse casal tinha saído do país e recentemente nós tivemos sucesso na localização desse casal na Tanzânia, na África. E após a localização, através da cooperação da Interpol, nós tivemos sucesso em realizar a prisão dos 2, que nesse momento aguardam apenas a finalização do processo de extradição para que possam ser trazidos ao Brasil para responder por esse crime perante o Poder Judiciário brasileiro. Doutor Urquiza, também teve um caso recente de grande repercussão nacional, que foi o Henrique Pisolato, condenado no Mensalão, que fugiu para a Itália e também recentemente foi trazido de volta para o Brasil. Foram os agentes da Interpol que foram lá buscar. Como é que funciona isso? Exatamente, Samuel. Toda vez que é localizado
um foragido internacional em um dos países que fazem parte da Interpol, uma vez autorizada a sua extradição, o país que tem interesse naquela pessoa, ele organiza um grupo que é responsável por fazer essa transferência. Então, a equipe de policiais federais que compõe a Interpol aqui no Brasil deslocou-se até a cidade de Milão para proceder à escolta dele aqui até o Brasil. Acho que esse caso ilustra bem todo o trabalho de cooperação policial que é executado pela Interpol, porque desde a localização até a prisão e finalmente a extradição dele de volta para o Brasil foi conduzido dentro da estrutura da Polícia Federal e da Interpol aqui no Brasil. Agora, é muito burocrático esse processo, ou seja, os agentes da Interpol têm franco acesso, é complicado, tem que pedir autorização, como é que funciona isso? Esse trabalho funciona com muita cooperação policial, porque os policiais federais, por exemplo, aqui do Brasil, quando estão em outro país, eles não têm direito ao porte de arma, via de regra. Então precisa contar com a cooperação da polícia local. No entanto, a Interpol possui vários instrumentos que facilitam o trabalho do policial que atua perante a Interpol. Por exemplo, a Interpol possui um passaporte específico para os policiais que fazem parte do grupo da Interpol. Com esse passaporte, eu posso me deslocar a vários dos países do grupo, do bloco da Interpol, sem necessidade de visto, por exemplo. Então, em poucos minutos, em poucas horas, pode-se organizar uma equipe, uma missão, sem a necessidade de passar por toda aquela exigência que muitas vezes tomaria alguns dias e a gente acabaria perdendo o objeto daquela missão. A Interpol tem a iminência também de extraditar aqui um procurado bastante famoso em outro país, não é isso? Exatamente. Esse ano nós realizamos a prisão aqui do segundo procurado da lista de procurados da Itália. Ele é um mafioso italiano, fazia parte de um grupo da máfia italiana, era o chefe do braço armado dessa máfia, respondeu e foi condenado por mais de 20 homicídios e já estava foragido há mais de 30 anos. Nosso grupo teve a oportunidade de conduzir uma investigação e localizá-lo aqui no Brasil. Ele vivia na cidade de Recife, já estava há bastante tempo, há vários anos, com uma identidade falsa, assumiu uma identidade falsa e tivemos sucesso na prisão dele. O Supremo Tribunal Federal decretou, após uma representação do nosso escritório, autorizou a prisão dele e agora, recentemente, autorizou também a extradição. Então, uma vez finalizado esse processo, uma equipe de policiais da Interpol em Roma virá até o Brasil para realizar a escolta dele, realizar o traslado dele até a Itália. Doutor Urquiza, tem muita coisa interessante a se falar da Interpol, mas infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Mas antes eu gostaria de saber do senhor se há possibilidade, há planos de expansão do escritório e do trabalho da Interpol aqui no Brasil, até mesmo porque nós temos as Olimpíadas marcadas aí para 2016. Samuel, nós temos já um forte contingente, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Nós temos policiais federais brasileiros atuando no exterior também, em vários escritórios da Interpol. E temos investido muito, maciçamente, em tecnologia. Nós temos, por exemplo, hoje, acesso a toda a relação de passageiros, a lista de voos internacionais que tem o Brasil como destino ou como ponto de partida. Então, através desse banco de dados, nós realizamos cruzamentos diários em relação às pessoas que constam nos outros bancos de dados que nós comentamos aqui hoje. Eu tenho condições de saber, assim que uma porta de uma aeronave fecha com destino ao Brasil, se dentro daquele voo existe alguma pessoa que é procurada pela Justiça Brasileira ou se é procurada por outro país e que há uma difusão vermelha contra ela. Todo esse aparato, esse investimento, está sendo utilizado, já será utilizado nos Jogos Olímpicos também, com o objetivo de garantir a tranquilidade dos Jogos aqui no Brasil. Obrigado, doutor Urquiza, mais uma vez, pela participação aqui no nosso programa Justiça para Todos. Muito obrigado, Samuel. É um grande prazer participar aqui do programa Justiça para Todos. Obrigado. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação, no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.